Hoje, quarta-feira, o Viva Voz vai falar um pouquinho sobre a trajetória da nossa cidade, sobre a história da nossa cidade. Então, é sobre isso que a gente fala no programa de hoje, inclusive sobre quem foram aí algumas das principais personalidades que hoje dão nome a ruas importantes aqui da nossa cidade, não é? Hercílio Luz, Heitor Liberato, Lauro Miller, Marcos Conder. É um programa, Alberto Werner, né? É um programa, digamos, mais didático hoje. Vamos aprender um pouco mais sobre a história da nossa terra. Quem apresenta o programa junto comigo é o Gabriel Vieira. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para Chedes e boa tarde para você que nos acompanha nas ondas da 94.9, Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Fala-se que a ocupação das terras de Itajaí se deu a partir da iniciativa particular de João Dias de Arzão. Essa afirmação procede? Procede sim, Gabriel. O João Dias de Arzão fez parte da primeira ocupação branca, vamos dizer, de colonização branca das terras de Itajaí. Ele era vicentista, veio com o fundador de São Francisco do Sul, e o fundador de São Francisco do Sul veio comissionado pelo proprietário, vamos dizer assim, pelo donatário da capitania de Santana, porque as terras aqui do litoral de Santa Catarina faziam parte da capitania de Santana, naquela divisão que nós sabemos da escola, né? Regular, que a gente aprende a divisão do Brasil por capitanias hereditárias, né? Então, o sucessor do primeiro donatário, Pero Lopes de Souza, né, donatário da capitania de Santana, o sucessor, então comissionou o fundador de São Francisco do Sul a vir fundar a vila de Nossa Senhora da Graça do Rio de São Francisco do Sul. Então ele veio fundar na ilha de São Francisco a vila de Nossa Senhora das Graças, e o João Dias de Arzão, ele fez parte do grupo, e de lá ele requereu uma sesmaria nas margens do rio Itajaí-Açu. Hoje, através de documento, de mapa existente, sabe-se que essa sesmaria ficava na margem esquerda do Itajaí-Açu, portanto, do lado que hoje está o município de Navegantes, junto da foz do Itajaí-Mirim. Seria hoje ali o loteamento, o bairro, não sei como é que se chama o bairro, parece bairro São Paulo, ali onde hoje a balsa atravessa para o lado de Navegantes. Qual a motivação? Discute-se, mas o mais provável é que ele tenha vindo motivado pelas notícias que existiam melhor, sobre a existência de ouro. Porque nessa época, segunda metade do século XVII, os portugueses ainda não tinham descoberto ouro no Brasil. Estavam loucos, porque os espanhóis já tinham encontrado ouro no México, no Peru, e os portugueses, com todo esse território, não tinham descoberto ouro ainda. Então, toda notícia que eles tinham, eles buscavam averiguar. E havia essa notícia do Monte Taió, aqui nesse vale do Itajaí, que não se sabia bem onde era, mas havia essa notícia. E a família Arzão era uma família que em São Paulo, Cananéia, São Vicente, em vários pontos do litoral sul, pesquisava ouro. Então é bem possível que o Arzão tenha vindo para cá. Mas o seguro é que ele foi realmente o primeiro povoador branco das margens do Itajaí-Açu. Então isso foi quando? 1658. 1658. E aí, até 1860, muita coisa aconteceu, ou isso aqui ficou parado? Olha, na verdade, de 1658 até a segunda metade do século XVIII, quase 100 anos, poucos moradores se estabeleceram aqui. A coisa começa a dizer assim, bombar, vamos usar uma linguagem, né, mais popular, na segunda metade do século XVIII, 100 anos depois,
quando uma outra riqueza, não sei se o ouro chegou a ser uma riqueza significativa, porque o que se encontrou de ouro foi muito pouca coisa, né? Não chegou a ser assim uma corrida do ouro, como em Minas Gerais, né? Nada disso. Mas a riqueza que vai detonar uma grande movimentação de população, etc., vai ser a madeira. Vai ser, então, na segunda metade do século XVIII e, principalmente, no começo do século XIX, é que, então, a madeira das margens do Itajaí-Açu vai começar a ser explorada economicamente. E o porto, então, do Itajaí-Açu, vai se casar com essa madeira. Então, a madeira existente em abundância, madeira de lei, peroba, canela, cedro, etc., né, começa a ser cortada e mandada para fora pelo porto. Porque o porto é antes da cidade. O porto começa antes Primeiro antes da cidade. E aí... com fins mesmo para exportação dessa madeira. Para mandar para fora essa madeira. E aí, até em fotografias, né, bastante antigas, a gente observa que ali naquela região da Vila Operária ali se concentrava muito isso, né? Depósitos assim, né, de madeira, muita madeira. No início, ali, né? E no início, até a primeira metade do século XIX, portanto até 1860, por ali, 1850, a madeira era mandada para fora bruta, só serrada manualmente, braço escravo, não é? Ainda bruta. Depois é que com os primeiros engenhos de serra, principalmente depois que chegam os alemães, os italianos que trazem a tecnologia dos engenhos movidos à água e que vão então movimentar as serras, etc., é que então elas saem em tabuados, né? Em tábuas. Então é que aí você vai ter aquelas pilhas de madeira ao longo do rio, empilhadas, e então já existe já uma tecnologia, e isso então já se vê ao longo da cidade, depois com a eletricidade e tal, e tudo isso já modifica-se mais. Então assim, a atividade portuária em Itajaí, claro que não do jeito que a gente conhece hoje, né? Não dessa forma tão bem feita como acontece hoje, mas enfim... rudimentar, bastante rudimentar, me parece, já desde o século XVIII ou XIX? Não, a atividade portuária já começa já no final do século XVIII, já temos os barcos, a vela, já chegando e fundeando, não aqui onde nós temos hoje o porto. Os barcos fundeavam lá junto da foz do Itajaí Mirim, lá na Barra do Rio. Certo. Porque aqui não havia condições de barco aportar, porque nós não tínhamos os moles. Sim. E o mar entrava rio adentro e vinha quebrar ali junto da Praça Vidal Ramos. O mar vinha até ali? Vinha até ali, então o barco não tinha sossego. Imagina um barco à vela, os moles ainda, e não tinha mole, então o mar entrava, não é? Barra adentro. Fabuloso, até imaginar isso, né? Exatamente. Agora, professor Edson, aqueles moles ali, eles datam do início do século XX ou ainda do século XIX? Início do século XX. Eles se concluíram por volta de 1935, 36, é que eles ficaram conclusos. Existem registros de quantos trabalhadores? Sim. E quantas pessoas? Provavelmente até muita gente perdeu a vida ali, não? Isso. Aqueles moles foram feitos pela empresa Cobrasil. Era uma empresa multinacional, né, eu penso que era americana ou inglesa, agora me falta a informação, né? Essa empresa foi contratada na Primeira República, na época ainda da República Velha, né? E depois, com a Revolução de 30, os serviços foram parados, a empresa sofreu uma auditoria, etc., mas depois, na continuação do governo Vargas, ela foi recontratada e continuou a obra até que a obra foi conclusa, e ela ficou até os anos 50, 60. E aí a atividade então da cidade era direcionada ao porto? Ao porto. A cidade depois surgiu, foi nascendo ao redor do porto. Ao redor do porto. Então, hoje, a simbiose cidade e porto sempre aconteceu e sempre aconteceu. Não há como dissociar
a cidade do Porto. Agora, o que motivação houve, né, naquela época de 1860 ali, então, para a constituição desse município? Como é que aconteceu isso? Porque primeiro era o quê? Distrito? Na verdade, a cidade era, inicialmente, ela pertencia a São Francisco do Sul. Uhum. Depois, ela cresceu como um distrito de Porto Belo. Porto Belo. Né? Aí, como ela começou a se desenvolver um pouco mais, ficou melhor ficar pertencendo a Porto Belo, que era mais próximo. Desmembrou-se do distrito desmembrou-se de São Francisco, o território, e passou a pertencer a Porto Belo. E aí, com o crescimento, principalmente da chegada dos alemães e dos italianos, na segunda metade do século XIX, então cresceu e passou a pertencer a Porto Belo. Mas alguns desses comerciantes perceberam, né, o desenvolvimento e entenderam que tinha que ser uma sede de município. E empreenderam as ações através de pedidos formais à Assembleia Provincial. Era uma província, era império, em Florianópolis, Desterro, né, para emancipar. Mas a Câmara de Vereadores de Porto Belo foi frontalmente contrária. Claro, porque Porto Belo entendia que era a parte mais promissora em termos de imposto e de crescimento econômico, era essa parte aqui, e foi frontalmente contra. Bom, antes de a gente ir agora para o nosso intervalo, eu queria perguntar aqui para o professor Edson se é verdade, porque tem muita gente que fala isso aqui na nossa cidade, que uma família, ela detinha terras que iam até Rio do Sul, aqui, que entravam aqui pelo Médio Vale e iam até o Alto Vale do Itajaí, famílias itajaienses aqui. Isso procede, não? Olha, eu não tenho informações nesse sentido. Algumas famílias detinham realmente largas porções. Por exemplo, a família Flores, né? Ancestral de muitas famílias aqui de Itajaí, como Conder, Schmidt, etc., tinha largas propriedades, essa família, aqui no Médio Vale. No Médio Vale, a região da Ilhota, Gaspar. Mas que estendesse até Alto Vale, não, é um exagero. Bom, a gente volta já falando hoje com o professor Edson Dávila, historiador, secretário de Educação aqui de Itajaí, ex-professor da Univale, professor de História, foi professor de História a vida toda, né, professor? Sim. Então, assim, a gente vai conversar um pouquinho mais com o professor Edson agora, depois do intervalo, sobre várias curiosidades aqui da cidade de Itajaí. A gente volta já nesse programa especial em comemoração aí aos 152 anos da nossa cidade. Até já!